Salve, salve galera, Billy King na área para mais um vídeo. E galera, estamos aqui novamente com Phobos, nosso queridíssimo Phobos. E vamos estar dando continuidade aí à nossa minissérie de tutorial aqui atualizado, galera. 2025, bem atualizado mesmo, tá bom? O jogo tem, como eu falei no primeiro vídeo dessa série, tem 3 anos, então muita coisa mudou nesses 3 anos, então tem muitas novidades, então a gente vai estar aí passando um tutorial bem completinho para vocês aí, tá bom? Ano passado eu fiz um tutorial, mas já tivemos várias novidades lá pra cá, então merece sim um outro tutorial aí pra 2025, tá bom? Estamos aí na metade do ano e já tem muita coisa boa aí no jogo, galera. Beleza? No primeiro vídeo, a gente abordou apenas um tópico, né, que foi sobre o mapa de batalha. A gente já falou muita coisa lá do mapa, né? A gente apresentou bastante coisa do mapa pra vocês. Se você não assistiu, dá uma conferida aí na playlist do canal, que tem o primeiro vídeo. E hoje a gente vai estar abordando 2 tópicos, porque o primeiro a gente vai falar sobre recursos e é bem curtinho, é coisa rápida. Já o segundo tópico de hoje vai ser sobre as fobias. Então já tem muito mais coisa pra gente estar comentando aí, tá bom? Então, se vocês estão gostando, esquece seu like, se inscreva no canal para ver os próximos vídeos e bora lá então para esse pequeno tópico aqui dos recursos, galera. Olha, existem 4 tipos de recursos no jogo que os jogadores podem coletar e gastar para diferentes propósitos. O primeiro, e pra mim, na minha opinião, o mais valioso deles é o café, galera, isso mesmo. Ele pode ser obtido em jogos ranqueados ou abrindo wallets, que eu imagino que aqui esses wallets sejam risadinha, galera. Também pode ser comprado na loja, usado para comprar a maioria dos itens da loja e pode ser convertido em XP ao aprimorar. Convertido em XP ao aprimorar. Isso daqui é a nova função lá que foi atualizada aí na penúltima atualização, né? Foi você agora pode upar suas cartas com café. Eu não recomendo muito, tá? Principalmente se você tem conta baixa. Só recomendo se tiver conta acima do nível 100 de estresse, porque aí você não tem muita coisa a fazer com café, você já tem bastante fobias, seus Dreadful Pack já não vem coisa a mais, entendeu? É raro vir alguma fobia nova, aí eu acho que vale a pena você upar uma fobia ali que vai te ajudar bastante, mas se for uma fobia qualquer também, eu acho que não vale a pena, tá bom? É só se for uma fobia que você acha que vai ser muito bom, tá bom? O segundo aqui, galera, é lágrimas, esse símbolozinho aí da água, da gota de água, são as lágrimas. Lembrando que o símbolo aí do café, muita gente confunde com feijão, tá, galera? Não é feijão não, tá? É café, tá bom? Eu já vi membro da comunidade tratando como feijão, mas são cafés, tá bom? Esse símbolozinho amarelo aí com um rachadinho preto no meio. Então, das lágrimas, essa gota aí azul é lágrimas. Elas podem ser obtidas em jogos ranqueados ou abrindo wallets também, assim como o café. Podem ser usadas para comprar pacotes de cartas de lágrimas. Então, a lágrimas, galera, ela vai servir principalmente para comprar os pacotinhos, né, de 1.000, de 2.000, de 3.000 lágrimas, mas também dá para comprar lá os retratos, né, assim como o café também. O café dá para comprar os pacotes, dá para upar a carta e também dá para comprar os retratos lá, que eu esqueci de mencionar, né. Então, eu recomendo, sinceramente, galera, as lágrimas. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Se você já completou sua coleção de comum e incomum, eu recomendo fortemente você começar a guardar suas lágrimas para comprar todos os retratos, porque você já completa a coleção de retratos ali. Eu já fiz vídeo falando mais ou menos no canal, mas Por quê? Por que eu digo isso? Porque quando você completa ali suas coleções de cartas comuns e incomuns, se você não sabe também, já tem vídeo no canal, comuns, se eu não me engano, é 41 e incomuns é 42. É um negócio assim. Já tem vídeo no canal também explicando sobre isso. Como você completa aí as coleções, tá bom? Quantas cartas são de cada coleção. Quando você completa, galera, a partir do momento que você completa e começa a abrir, continua abrindo o Scary Pack, que é o de 3.000 lágrimas, dificilmente vai vir fobias, entendeu? Porque ali no Scary Pack, galera, o nível de a chance de encontrar rara e ultra rara é muito pouco, então você vai começar a vir, quase não vir fobias ali, entendeu? Porque a chance é muito baixa, galera. Aí nesse momento, vale a pena você estar começando a gastar suas lágrimas com os retratos. E assim que terminar a coleção de retrato, comprado com lágrima, aí sim você pega e parte e volta a abrir pacotes, tá bom? Se caso você já terminou aí as fobias comuns e incomuns, tá bom? E outra coisa, espera sempre, todo mês tem uma promoçãozinha lá nos retratos que dá 20% de desconto. Então espera esse momento aí, que aí você compra mais barato, tá bom? Eu já fiz a soma lá, dá mais ou menos 40 e poucos mil lágrimas, comprar tudo no preço normal. Só que quando tá nessa promoção, cai pra 30 e poucos, então vale muito a pena, tá bom? Espera a promoção pra você gastar suas lágrimas com retrato, beleza? Retrato vai ser legal ali pra você estar trocando de vez em quando, né? Pra não ficar enjoativo um retrato só, você pode estar trocando, sei lá, de semana em semana ou de mês em mês, entendeu? Deixa um mês inteiro com aquele retrato, ou a semana, depois troca, entendeu? Pra não ficar aquela coisa chata e enjoativa ali, tá bom? O terceiro aqui, galera, o terceiro é o XP, que é esse símbolozinho dessas bolinhas roxas aí, ó.
Pode ser obtido realizando ações positivas em turnos de jogos ranqueados ou adquirido como recompensa, necessário para aprimorar fobias. Ou seja, cada ação que você dá lá na batalha, tanto no assíncrono quanto no arena, cada ação dessa é convertida em XP, galera. Tá bom? Se você fizer seu turno lá e não fizer nenhuma ação, se você só pular o turno, sei lá, você decidiu acumular as chaves, não vai atacar o cara, não vai capturar ponto de pânico, só pulou o turno pra acumular mais chave. Você vai ganhar 0 XP, tá? Porque você não fez nenhuma ação. Mas se você capturou ponto de pânico, se você recuperou ponto de vida ali no spa de cura, se você causou dano, sei lá, entendeu? Causou dano no coração, na fobia, usou uma habilidade, qualquer coisa, você vai ganhar XP lá no final do turno, tá bom? No final de cada turno, não é da partida não. No final daquele turno você ganha uma quantidade de XP ali, tá bom? E o XP serve unicamente, galera, pra aprimorar as cartas, tá? O XP só serve pra isso. Então não tenha dó de gastar aí seu XP upando suas fobias. No começo do jogo, se você é bem iniciante mesmo, eu recomendo você upar somente as cartas que você tá usando, tá bom? Não sai upando todas as cartas não, porque no começo o XP é bem escasso. Só que quando você chega ali no nível 30, mais ou menos, ali pra cima, aí já começa a ficar mais folgadinho. Aí dá pra você começar a upar todas as fobias que você tem no seu deck, tá bom? E eu recomendo também você estar comprando passe VIP, se caso você tiver condições, tá bom? Porque vale muito a pena, você acumula bastante XP. Sem contar que você ganha bastante carta de aprimoramento, você consegue mais de 2.000 café, dá pra abrir um Dreadful Pack, então tem muitas vantagens, tá bom, galera? Tem gente que reclama do preço, mas eu ainda acho que vale muito a pena pelo quanto que ele entrega, tá bom? É um belo custo-benefício. E o último item aqui, galera, para fechar aqui os recursos, são as cartas de aprimoramento, que são esse símbolozinho aí da carta amarela com a setinha para cima. Cada fob possui cartas de aprimoramento idênticas, que podem ser adquiridas abrindo wallets, pacotes de cartas ou outras fontes de recompensa, também necessário para aprimorar fobias. Ou seja, o XP e as cartas de aprimoramento é o que vai te ajudar a melhorar suas cartas ali, beleza? Então, de recursos é isso, galera. Foca aí no café. Toda vez que você abrir, se você é iniciante, toda vez que você abrir um pacote pela primeira vez, você vai garantir uma fobia nova, tá bom? Então isso vai servir pros de lágrima, o de 1.000, 2.000 e 3.000, e vai servir pro de café, que de 300, de 800 e de 2.000. Só que a dica importante, galera, é o quê? A partir do momento que você já abriu um de cada, daí em diante, galera, só abra o melhor de cada, que é o último, né? O de lágrima é o de 3.000 e o de café é o de 2.000 café. Então, a partir do momento que você abrir um de cada ali, desses 6 pacotes, você abrir um de cada, já ganhou uma fobia em um de cada, se você é bem iniciante ali, você começa a juntar só pra comprar o melhor dos dois, entendeu? De lágrima e de café. Que o de lágrima é o Scary Pack, de 3.000 lágrimas, e o de café é o Dreadful Pack, de 2.000 café, tá bom? Dito isso, bora lá para o próximo tópico, meus queridos, que são as fobias. Aqui é importante, hein, galera? Preste bastante atenção, que aqui a gente vai abordar muita coisa legal aqui, hein? Inclusive, se você já é veterano no jogo, vale a pena você dar uma revisada, porque tem muita coisa aqui que passa batida, hein, galera? A gente acaba esquecendo, mas se você der essa revisadinha aqui comigo aqui assistindo o vídeo, você vai ficar bem antenado aí e pronto aí pra qualquer imprevisto, tá bom? Alguma dúvida que você tiver ali de alguma ação, que se isso vai acontecer o quê, entendeu? Às vezes mesmo a gente sabendo jogar bastante tempo, tem coisa que a gente esquece, entendeu? Então a gente não sabe, às vezes, se tal jogada vai fazer tal ação, entendeu? Então vale a pena conferir o tutorial com a gente aqui também, que vocês vão estar dando uma revisada aí, tá bom? Ó, indo pro próximo aqui, galera, a gente vai falar várias coisas aqui. A gente vai falar sobre as raças, também eu chamo de classe, tem gente que chama de tipo, então você pode falar como você quiser, tá bom? Eu prefiro falar classes, mas o jogo aqui trata como raças. Então a gente vai falar de raças, raridades, tipo de movimento, ataque e habilidade inicial, dano e efeito alcance, estatísticas, habilidades e níveis e melhorias, tá bom? Começando aqui pelas raças, galera. Existem 4 raças no jogo, no Phobos. Existem 4 raças de Phobos no jogo. São elas monstros, que é esse tipo uma raposinha aqui vermelha, né? Não tem vantagens ou desvantagens baseadas em raças. Pra mim, é a classe mais equilibrada, galera. É a classe mais equilibrada do jogo. Tanto é que ela é a que tem a maioria das fobias. A maioria das fobias são monstros, tá bom? Porque na minha opinião, tá? Tem gente que acha que os mecânicos são, mas eu prefiro os monstros, tá bom? Por quê, galera? Os monstros, eles não têm... o fato deles não ter vantagem e desvantagem, ele torna eles neutros, tá ligado? Então eles podem ir... Vai na fé, meu filho, que você tá tranquilo, entendeu? E muitas das vezes, as fobias monstros, se vocês repararem, elas têm bastante dano, beleza? E uma vida até que ok. A vida delas é até que ok e tem bastante dano. Então, na minha opinião, são as raças as classes aí mais equilibradas do jogo, tá bom? Em segundo aqui temos aqui os mortos-vivos, que é essa cabeça desse zumbi aqui, né? Eu trato como zumbi, mas o jogo trata como mortos-vivos. De repente, é a mesma coisa, né? Morto-vivo e zumbi é a mesma coisa, mas pra gente aqui, brasileiro, a gente chama de zumbi. Beleza?
Vamos lá então, ó. Se não estiverem com PV máximo, as fobias zumbis drenam 40% do dano direto que causa as fobias inimigas como PV, pontos de vida. A desvantagem é que eles não podem ser curados. Bora lá, galera. Aqui os mortos-vivos tem uma parada legal que é o roubo de vida, esse roubo de vida de 40%. Pra quem não sabe, galera, pra quem não tá ligado, toda vez que você dá um golpe com uma fobia zumbi, ele recupera vida, se você tiver com pouca vida, no caso, né? Se você não tiver com a vida máxima, igual tá falando aqui, ó. E é 40%, cara, e é um roubo de vida legal. Essa habilidade de roubo de vida é pra compensar a desvantagem que ele tem de não poder ser curado, galera. Isso mesmo, eles não podem ser curados por nenhum curador, você não adianta, sei lá, com um clínico da vida, e sua fobia zumbi tá quase morrendo, sei lá, querer curar que não vai dar, tá bom? O mesmo vale também pro spa de cura. Não adianta você deixar sua fobia em cima do spa de cura, que no final do turno ela não vai ser curada, tá bom? Porque é uma desvantagem da própria classe. Ela não pode ser curada por nada. Só que aí, em contrapartida, ela tem esse roubo de vida, que ela é 40%. Ou seja, quanto que seria isso? Vou dar um exemplo aqui, ó. Se você causou ali 600 de dano, vamos pegar ali uma Daisy, mais ou menos, que tem um dano fortinho, ela, digamos que você tá com 600 de dano nela, você vai lá dar um golpe no cara, e tá com a vida mais baixa. Esses 40% em cima de 600 de dano, galera, vai roubar 240 de vida, beleza? Por quê? Uma matemática fácil pra você calcular isso. Você vai pegar os 600 de dano que você causou, dividir por 10, beleza? Você vai encontrar o número 60. Vamos fazer melhor, galera. Divide por 100. Você vai pegar esse valor de 600, vai dividir por 100, que vai dar 6, certo? 6 vezes 100, 600. Então você vai pegar os 6, galera, e vai multiplicar pelo 40% de dano ali, ó. 6 vezes 40 dá 240, entendeu? Então a matemática mais fácil pra você calcular essa porcentagem é sempre essa. Você vai pegar o valor do seu dano, vai dividir por 100, você vai encontrar um número, você vai pegar esse número e multiplicar pelo 40%. Aí você vai encontrar quanto de vida que você vai achar, entendeu? Você vai roubar. Digamos que você causou 1000 de dano. Você vai pegar o 1000, dividir por 100 e vai achar o número 10. Você vai pegar o 10, multiplicar por 40, você vai encontrar o número de 400. Então, a cada 1000 de dano que você causar, você vai roubar 400 de vida. Entendeu? Então, isso daí é a matemática aí pra você usar aí na hora de calcular quanto de vida que você vai conseguir recuperar no seu ataque, tá bom? Partindo pra próxima aqui, ó, temos aí os dimensionais. Tem essa fantasminha roxa aí, ó. Esse símbolozinho roxo do fantasma. E os dimensionais são legais também, galera, ó. Ao ser morto por dano direto de uma fobia inimiga, causa dano de contra-ataque igual ao seu ataque normal e o puxa dentro de uma casa. Isso daqui, galera, é uma vantagem muito boa dos dimensionais, que essas fobias, né, por ser assim, de outra dimensão, sei lá, do capiroto, essas coisas meio sinistras assim, elas causam dano de morte, que a gente fala. É esse dano de contra-ataque aqui, ao morrer por ataque de um inimigo. Que vai ser exatamente igual ao seu dano de ataque básico, tá bom? É sempre do ataque básico, não é da habilidade, é do ataque básico. E, além disso, vai puxar também, tipo, pra dimensão, tá ligado? Vai gerar um buraco negro ali, ó, que vai puxar a fobia uma casa. Apenas uma casa, tá bom? Não puxa 2, 3, não. Vai puxar uma casa apenas, mas isso, às vezes, é uma boa estratégia pra você deixar um dimensional, por exemplo, na beira de um abismo. E se for uma fobia normal, terrestre, que for atacar ele e matar, essa fobia que matou, ela vai morrer também, porque ela vai ser puxada pro abismo, tá bom? A não ser que seja um voador. Aí o voador não sofre com esse efeito, né? De cair no abismo. Ele vai ser puxado normal, porém, por ter habilidade, como você viu, como vocês vão ver daqui a pouco, de voar, ele consegue ficar em cima do abismo. Só que em contrapartida, tem a desvantagem. A desvantagem é que ele recebe 50% de dano a mais de veneno e doença. Por quê? 100% já seria o dano normal, né? Que todas as outras fobias recebem. Mortos-vivos, os monstros. Só que os dimensionais recebem 150%, ou seja, 50% a mais do que a galera, do que os zumbis e os monstros. E isso é uma desvantagem pra ele, né? Só que diferente do zumbi, ele pode ser curado, tá bom? A diferença é que ele vai receber 50% de dano a mais. Fica pior ainda quando é uma doença, né? Que a doença não tem como curar. Então, toda vez que você tiver uma fobia inimiga dimensional, vale muito a pena você causar doença nele, tá bom? Porque além de ele receber 50% de dano a mais da doença, ele não vai poder ser curado, então é uma boa estratégia, tá bom? Já se você causar veneno, né, ele vai poder ser curado, mas não deixa de ser 50% a mais também, né? É uma vantagem aí que você vai ter contra o dimensional. Beleza? E partindo para a última classe aqui, galera, temos aí os mecânicos. É uma classe de fobias muito fortes, galera. Característica dos mecânicos é que eles são bastante tanque. Os mecânicos são bastante tanque, tem bastante vida. E isso faz eles terem uma desvantagem que vocês vão ver logo mais, ó. Uma desvantagem, no caso, né? A vantagem deles é que eles são imunes a veneno e a doença. Por ser mecânico, é óbvio, faz sentido. Então, doença e veneno não pega neles. Só que a desvantagem deles é que eles sofrem dano elétrico. Que algumas classes têm, que algumas outras classes têm, galera, que é um dano elétrico adicional, tá bom? E esse dano elétrico adicional, como tá falando aqui, ó, as outras classes são imunes a esse dano elétrico.
Então somente os mecânicos vão sofrer esse dano, tá bom? O dano adicional, vocês vão ver logo mais aí, tá bom? A gente vai passar a continuar o tutorial e vocês vão entender como é que funciona. Como eu disse, os mecânicos são bastante tanque, né? Então a maioria dos mecânicos que você vê vai ter bastante vida. Algumas poucas unidades ali vão ter pouca vida, mas nesse caso eles compensam com alguma habilidade, né? Um range de ataque, ou uma habilidade extra que dá a ele uma certa vantagem. Então, mas na maioria das vezes os mecânicos têm bastante vida. Por quê? Porque justamente para resistir a esse dano elétrico aí que algumas fobias têm, tá bom? Pra compensar aí, tá bom? Bora lá pra próxima parte aqui, galera, falando aqui das raridades. Isso mesmo, são 4, galera. Existem 4 raridades no jogo, que são comuns, que é representado por esse símbolozinho meio cinza, meio branco aí na borda da fobia, né? Tem as incomuns, que é laranja, né? A cor é laranja da borda da fotinha da fobia. Temos os raros, que é a cor prata, né? Meio azulada ali, um prata meio azulado na borda. E temos o ultra raro, que é a classe mais top, né, do jogo, né? E ela é representada por esse dourado aí na borda lateral das fobias. Fobias de raridade maior geralmente têm habilidades mais especiais do que fobias comuns, e também é mais difícil obtê-las. O que quer dizer? Cara, é bem explicativo isso daqui, né? Se a fobia tiver uma raridade maior, ela vai ter habilidades mais especiais do que as fobias comuns. Só que vai ser mais difícil de obtê-las. Faz sentido isso daqui, né? Mas lembre-se que o fato dela ter uma habilidade mais especial que as comuns não faz com que ela seja melhor que uma comum, tá bom? Às vezes você pode encontrar ali uma ultra rara que não é uma fobia muito legal de usar, e você tem uma comum ali que você usa bastante, que é bem utilizável, tá bom? Isso daí que tá querendo dizer que quanto mais raro, ela pode ter alguma habilidade especial que a comum não vai ter, beleza? A quantidade de cartas de aprimoramento necessária para aprimorar uma fobia também é determinada por sua raridade. A proporção entre as raridades do mesmo nível é sempre a mesma. Ou seja, para você upar um nível da comum, galera, você precisa de 5 cartas. E assim vai, tá bom? 2 níveis, 10 cartas, e assim vai subindo. Da incomum, você precisa de 3 cartas. Da rara, precisa de 2. E do ultra raro, precisa de 1. E esses números vão aumentando, tá bom? Próxima parte aí, galera. Tipos de movimento. Aqui é interessante, ó. Temos aqui os tipos de movimento. São 3. É assim que as fobias se movem e permanecem no campo de batalha. O símbolo da patinha, galera, é o andar, andando. Eles não podem se mover ou permanecer sobre obstáculos, fobias de inimigos visíveis, corações ou abismo. Eles só podem ficar sobre peças de terreno aberta. É bem óbvio, né? Não pode subir em cima de outra fobia, de obstáculo, então ele só vai andar no terreno liso. Você só pode andar no terreno liso. Você não pode, inclusive, nem ir no abismo, né? Que você não tem acesso ao abismo, porque senão você vai cair e você vai morrer. O segundo aqui, galera, a segunda opção aqui é sazinha. A sazinha representa uma fobia voadora. Elas podem atravessar obstáculos, corações e abismo, mas não atravessar fobias inimigos visíveis. Isso mesmo, galera. Por mais que ela seja voadora, se tiver uma fobia inimiga visível na sua frente, você não pode atravessar ela, tá bom? Você trava nela. Mas obstáculo, coração, você passa por cima, tá bom? Eles podem superar obstáculos e abismo, mas não superar fobias e corações de inimigos visíveis. Olha lá, o coração também você não pode atravessar. Você pode atravessar o seu coração, mas o coração do adversário você não pode, tá bom? E abismo, né, bem óbvio, né? Você pode voar sobre o abismo e também ficar em cima de obstáculos. Você pode permanecer em cima de obstáculo com a fobia voadora, tá bom? Um detalhe aí, né, que a gente viu no primeiro tópico lá do primeiro vídeo, aqueles obstáculos criados lá pelo Gravedigger e pelo Monte Rushmore, os voadores, eles não podem mirar no obstáculo, tá, galera? Aquele obstáculo criado, eles vão ficar por cima dele somente, tá bom? Então eles vão sobrevoar por cima. Diferente da fobia terrestre. A fobia terrestre pode atacar aqueles obstáculos. Os voadores, eles vão simplesmente ir. Se você clicar em cima daquele obstáculo, ele vai voar pra cima dele em vez de atacar, tá bom? E a terceira e última opção aqui, galera, de movimentação é esse símbolozinho da setinha torta aí, ó, que é ignorar, né? Ele ignora qualquer coisa que tiver na sua frente, com exceção do abismo. Ele pode atravessar qualquer coisa, galera. Fobia inimiga, qualquer coisa, coração. Porém, abismo não tem como, né? E faz sentido, né? Por quê? Porque essa opção aí, galera, são fobias que andam por debaixo da terra. Então quando você topa um abismo é um buraco, não tem como você atravessar ali, entendeu? Então faz sentido. Agora, se tiver uma fobia, o coração inimigo, obstáculo, aí ele passa por baixo e sai do outro lado, tá bom? Eles só podem ficar sobre peças de terreno aberta. Aí ele tem a mesma característica dos terrestres, normal, né? Ele vai andar normal no terreno, mas na hora de enfrentar um obstáculo, ele consegue passar por baixo, beleza? Bora lá pro próximo, galera. Iniciar ataque ou habilidades. Aqui são símbolos de ataque, galera. Ó, a setinha reta significa a linha de visão. Significa que é a linha de visão daquela fobia que está usando, tá bom? Ela requer pelo menos uma linha de visão válida entre o iniciador e o alvo que não seja bloqueada por um coração.
obstáculo ou uma fobia inimiga. Ou seja, se a visão estiver em linha reta, você só pode atacar a fobia se não tiver nada na frente dela, entendeu? Mas se tiver um coração, um obstáculo ou uma outra fobia, você não pode. Reparem que as casas do mapa são hexágono. Então para você entender se vai passar ou não o ataque, galera, é bem fácil. Se a lateral do hexágono tiver bem alinhada ali com a outra lateral do lado, e essa sequência de alinhamento for seguindo até a fobia que você vai atacar, quer dizer que é linha reta, tá bom? Agora, se aquela linha reta ali imaginária, se a fobia estiver longe, mas não tiver nessa sequência de linha reta, aí quer dizer que você consegue atacar, tá bom? Quer dizer que ele não tá na linha reta do seu hexágono, beleza? Bora lá, o segundo aqui, galera, é essa setinha curvadinha. É o quê? É ataque em lobby, galera. São fobias que atacam por cima de qualquer coisa, entendeu? O dano é feito atinge qualquer alvo dentro do alcance efetivo, apesar de qualquer obstáculo, orações, fobias inimigas no caminho. Ou seja, qualquer coisa que estiver no caminho ali e você estiver conseguindo ter alcance essa fobia que você vai atacar, ele vai passar por cima daquela coisa, entendeu? Se for um coração, se for um obstáculo, se for fobia, então ele vai atacar por cima, ele vai ignorar ali o que tá na frente, o que tá obstruindo, diferente da linha reta, beleza? O terceiro símbolo aí, galera, é esse efeito em área aí, ó. Quando ele tá vazio por dentro, galera, é o efeito em área auto-iniciado. O que quer dizer isso? Ele vai causar esse dano em área, galera, a partir dele mesmo, entendeu? Por exemplo, eu sou uma fobia e eu tenho um dano em área. A minha habilidade tem esse símbolozinho. O que isso quer dizer? Que o dano em área vai ser causado nas fobias que estiver ao meu redor, tá bom? Quando esse símbolo estiver vazio por dentro ali, ó, sem aquela bolinha que vocês vão ver logo ali embaixo, quer dizer que o dano vai iniciar a partir de mim, beleza? E vai se espalhar em área de acordo com a especificação do dano, tá bom? Que vocês vão ver logo abaixo. Já quando tiver esse símbolozinho com um pontinho lá no meio, como vocês estão vendo aí, ó, é o dano em área com efeito direcionado. O que quer dizer isso? O dano em área, galera, vai ser a partir da fobia que você atacou, entendeu? Então, quem tiver ao redor daquela fobia que você atacou, vai receber esse dano em área, tá bom? Então, fica bem claro agora, ó. Quando o símbolo em área tiver vazio por dentro, é o dano em área que parte de você. Quando o símbolo do dano em área tiver com esse pontinho no meio, esse dano em área vai partir a partir da fobia que você mirou, beleza? É bem simples agora aí pra entender, né? Eu imagino que isso daqui tenha tirado a dúvida de bastante gente. Aqui embaixo vamos ter mais, ó. Vamos falar agora do alcance, galera. O alcance de dano e de efeito. Ó, a gente vai continuar a falar um pouquinho desse dano em área aí pra explicar melhor. Mas o primeiro aqui é esse símbolozinho desses três ranhos que tem aí, ó. Esses três risquinhos. Que é o ataque de alvo único, galera. Se a fobia tiver apenas esse símbolo, quer dizer que ela só pode alvejar um adversário por vez, beleza? Diferente do próximo, que aí sim, ó, quando tiver esse símbolozinho do dano em área, ele vai ser um dano em área direcionado, galera. Quer dizer o quê? Quer dizer que vai ser um dano em área a partir do dano que você causar naquela unidade, entendeu? Daquela unidade. Então quando tiver com esse símbolo aqui, galera, o dano vai ser a partir daquela unidade, tá bom? Esse daqui complementa um pouquinho o que a gente falou no tópico no passado aí, que foi o do iniciar o ataque. E o de baixo, galera, esse de baixo aí como se fosse dois símbolos do dano em área, significa o dano em área em splash. O que quer dizer isso, galera? Além do dano em área normal, por exemplo, ó, você mirou numa fobia, você vai atacar ela. Além do dano em área que você já vai atacar ali na galera em volta daquela fobia, a galera que tá atrás daquela galera ali também vai receber o efeito do dano. Quer dizer isso quer dizer o quê? 2 casas depois do seu alvo. Por exemplo, você mirou no alvo, ele vai receber dano, a galera que tá uma casa em volta dele vai receber dano, e a galera que tá 2 casas em volta dele também vai receber dano. E normalmente é representado por esse 50% que vocês veem aí embaixo, ó. Na verdade, não. Na verdade, é 25%. O 50% já é do dano em área normal, tá bom? Se a fobia tiver com esse símbolo aqui, galera, do dano em área ali direcionado, e não tiver 50%, quer dizer que o dano em área vai ser 100% em todo mundo, tá bom? Agora, se tiver com esse símbolo ali e do lado tiver 50%, quer dizer que a galera que vai tomar o dano em área recebe só 50%, beleza? Já quando tem esse símbolozinho do splash aí, que a gente falou aí, essa terceira galera vai receber 25% do dano, entendeu? Então o alvo vai receber 100%, a segunda casa vai receber 50% e a terceira casa vai receber 25%, beleza? Partindo pro próximo aí, galera, temos aí esse símbolozinho do ataque único, de alvo único, com esse símbolozinho de uma rajada, né, de um raio aí partindo em linha reta.
Isso quer dizer o quê? Que o dano efeito começa no primeiro alvo e se estende até a borda do mapa naquela direção, afetando todos os alvos válidos em seu caminho. Ou seja, esse ataque aqui, galera, normalmente é infinito no mapa, tá bom? Ele vai até o final do mapa. Algumas fobias aí tem essa habilidade, tá bom? De atacar a linha reta ali. Todo mundo que estiver naquele raio de alcance vai receber o dano inteiro, completo, tá bom? E o último aí, galera, é esse mesmo símbolo do ataque de alvo único, só com essa setinha aí, com os risquinhos. Quer dizer o quê? Que é um ataque rápido. O atacante corre para um quadrado de destino e causa dano às fobias inimigos no caminho. Atualmente, aí, a única fobia que tem essa habilidade, galera, é o Mr. Trumples, que é aquele rinoceronte lá, amarelo, tá bom? Ele tem a habilidade de andar 3 casas, né? Ele já tem essa vantagem de andar 3 casas. E a habilidade dele, galera, ele faz esse ataque rápido e de 3 casas também, e quem tiver nas 2 casas no caminho ali vai receber o dano total também dele, tá bom? Desse ataque aí. As 2 fobias vão receber esse dano total aí. É muito bom pra fazer estratégia de ataque em galera ali. Beleza, galera? Então aqui a gente finalizou aí as estatísticas aí de ataque, tá bom? As legendas de ataque. Vamos partir agora aqui para as estatísticas parte 1, que são os símbolos ali do restante das coisas, né? Vamos começar aqui dando exemplo aí do Shipping Gas. Essa gotinha rosa, galera, a azul vocês já viram que é lágrima, né? Representa lágrima. Toda vez que você vê essa gotinha rosa em alguma legenda, alguma coisa, representa a vida, o HP. Beleza? É a vida da sua fobia. Os pontos de vida máximo das fobias. No exemplo aí, o 1400, né? A setinha mais o número 1, mais um número, por exemplo, 1, 2 ou 3, às vezes até 4 também. Não, 4 não tem, né? A setinha, galera, ela representa, com o número do lado, representa o alcance de ataque, tá bom? O alcance daquele ataque. Se for 1, vai ser corpo a corpo. Se for 2, 3, vai ser de longo alcance, beleza? O símbolo aí da doença e do veneno, galera, é representado por esse número, pelo número do dano, né, no caso, né? O número do dano. O tempo do dano. Esse símbolozinho representa o tempo que o dano vai ficar, né? E normalmente isso serve pra doença, pro veneno, pra lava e... Mais qual? Acho que é só esses, né? Eu acho que é só esses 3, galera. E o fogo também, tem o fogo também, né? Vamos para a segunda parte da estatística aqui. Vamos usar aqui o Blastomatic como exemplo, porque aqui temos dano em área. O símbolo da patinha com o número representa quanto de movimento aquela fobia pode andar, entendeu? Quantas casas que ela pode andar. Se for 1, ela é fobia lenta, considerada fobia lenta. Ela vai andar 1 casa por ação. Se for 2, ela vai andar 4 casas no total, 2 casas por ação. E tem fobia que anda 3, né? Como a gente falou aí. Um exemplo aí de 4 seria o Clobister. O Clobister tem na habilidade dele a função de andar 4 casas. Então é a única fobia que anda 4 casas, tá bom? Falando do alcance também do ataque lá na parte anterior, tem, por exemplo, na habilidade tem fobias que tem a 4 de alcance. Por exemplo, o Fucking Leprechaun, ele consegue alcançar 4 casas de distância. E também o Honey Bear, né? O Honey Bear consegue alcançar 4 casas de distância também, tá bom? Só que aí só na habilidade, no ataque básico não. Nenhuma fobia tem essa habilidade de ataque básico, 4 casas de distância não. O segundo símbolo aí é o símbolo do ataque dano em área, mais a quantidade, quer dizer o dano que vai causar naquele ataque, tá bom? Quer dizer a quantidade de dano que você vai causar, beleza? Repare que aí no exemplo aí do Blastomatic, vai ser um dano em área no ataque básico, e o alvo vai receber 100% e a galera que estiver em volta do alvo 50%. E o Blastomatic tem um fato interessante, que ele tem ataque em área no ataque básico e tem um ataque em linha, né, que é o ataque em raio ali que a gente comentou nos tópicos anteriores aí, né. Ele consegue atravessar o mapa todinho com esse ataque aí. E por último aqui, galera, o dano adicional que a gente comentou lá sobre os mecânicos, esse tipo de dano aqui, ó. Quando tiver esse maisinho aqui e a quantidade de dano, quer dizer que é um dano adicional, tá bom? Às vezes pode ser buff, pode ser debuff, então sempre vai vir com esse maisinho aí do lado. Pode ser buff, pode ser ataque adicional, pode ser debuff. Então fica registrado aí, tá bom? Vamos às habilidades ativas, galera. As habilidades ativas. Pegando como exemplo aqui o Gonzo Bonzo, esse cadeadinho aí, galera, significa o desbloqueio, que é o número de turnos de espera antes que a habilidade possa ser usada depois que uma fobia é gerada no campo de batalha. Você só vai poder utilizar a habilidade depois que terminar essa quantidade de turnos aí que tá no cadeadinho. Tem fobia que é 1, tem fobia que é 2, beleza?
O símbolo do reloginho é o cooldown, é o tempo de espera. Quantas voltas esperar antes que a habilidade possa ser usada novamente após o último uso. Então, tipo assim, se for vai ser um turno. Você pode atacar um turno sim, um turno não. Se for 2, você vai atacar um turno, vai esperar 2 turnos e vai atacar de novo. E se for 3, mesma coisa. Vai usar um turno, a habilidade, vai esperar 3 turnos, aí depois você pode usar de novo, entendeu? A quantidade de número que tiver esse reloginho é a quantidade de turnos que você vai ter que esperar até usar a habilidade novamente. O símbolo da ampulheta aí, ó, significa a duração do efeito, né? Que a gente viu lá no veneno do Sleeping Gas, no exemplo lá, são quantos turnos aquele efeito vai durar, beleza? E por último aqui, galera, não menos importante, são os níveis de atualização das fobias. Cada vez que um novo fobia é adquirido, ele começa no nível 1. As fobias podem ser aprimoradas para níveis mais altos, consumindo uma certa quantidade de XP e cartas de atualização daquela fobia. Quanto maior o nível de aprimoramento, mais cartas de aprimoramento e XP são necessárias. A quantidade de cartas de aprimoramento necessária varia de acordo com a raridade, que é o exemplo que a gente viu lá, né? Comum é 5, incomum é 3, a gente tá falando de cartas, tá bom? Raras são 2 e ultra raras são 1. Cada vez que uma fobia é aprimorada, todas as suas estatísticas, excluindo movimentos e alcances, são aumentadas em 3% em comparação às suas estatísticas de nível 1. Ou seja, isso daqui é uma dúvida de muita gente também, galera. Inclusive o Card já tinha feito uma enquetezinha bem no início da comunidade aí, perguntando a galera quanto por cento que aumentava cada vez que você upava uma carta. E a resposta é essa daqui, ó, 3%, tá bom? Teve uma galera que acertou na época, mas teve muita gente que errou. É 3%, galera. Então, baseado no seu nível 1, todas as fobias, sem exceção, vai ser 3% que você vai aumentar cada upada que você der na sua fobia, tá bom? E a última informação aqui, as estatísticas atualizadas de suas fobias serão efetivas em jogos iniciados após a atualização, mas não afetarão jogos em andamento. O que quer dizer isso, galera? Digamos que você tá com uma partida síncrona lá, e você tem lá, sei lá, o Inóculos tá lá no campo de batalha. Se você conseguiu carta de aprimoramento necessária para upar o Inóculos, você pode até upar ele aqui agora, mas essas novas estatísticas que ele adquiriu não vão ir lá pra batalha, tá bom? Porque ele foi invocado antes de estar atualizado, então ele não vai ser atualizado durante o jogo, tá bom? Se ele tivesse sido invocado. Porém, naquela mesma partida, se você não tivesse chamado o Inóculos tá lá no seu cofre guardadinho, e você conseguiu carta dele e upou ele, se você chamar o Inóculos ali naquela partida ainda, depois de ter atualizado o Inóculos, ele já vai estar com a nova atualização, tá bom? Ele vai estar com o novo nível dele, tá bom? Então, para você saber, é assim que funciona. Se você atualizar uma fobia e ela já estiver lá no campo de batalha no assíncrono, ela não vai mudar, ela vai continuar até o final da partida. Se você upou uma fobia e você tá com a partida em andamento, mas lá no assíncrono, mas ela tá guardada no seu cofre, ela vai atualizar, beleza? Então ela já vai, quando você chamar ela já vai vir com o novo nível que você upou ela, belezinha? Então é isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado aí, cara. Foi bem detalhado aqui, tá bom? A gente falou muita coisa das fobias aí, né? É o que move o jogo, né? As fobias aí é o item mais importante aí do jogo, né? Que a gente abordou aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Espero que tenha tirado dúvida muita gente. Se você é novo aí, é só repetir o vídeo aí. Se não entendeu muito bem, repete de novo, cara. Vai com calma. Até você entender direitinho. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo. E se você já é velho de guerra, já é veterano, serve para dar uma revisada, né? Porque às vezes algumas coisinhas a gente acaba passando batida ali, esquece e tal. Então, espero que tenha ajudado também, beleza, galera? Então é isso, meus queridos. O vídeo foi esse então. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E até mais. Falou. Fui! Hold me close till I get up. Time is barely on our side.